Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando aí a lição 7, que ela tem como título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaac. É uma história aí bastante conhecida da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o texto áureo, os irmãos repetem. Diz assim: texto áureo. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, do 1 ao 11. Diz assim: e aconteceu, versículo 1, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Obrigado, irmão. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Amém, irmãos. Irmãos, como eu falei, essa é uma história bastante conhecida da Bíblia. E é uma história que ela tem muitas implicações. Ela levanta muitos questionamentos, né? Porque nós sabemos que Deus, ele não aceita sacrifícios humanos. Deus, quando ele foi instituir a lei, ele considerava isso como uma abominação. E muitos povos desses que Deus mandou destruir, ele mandou destruir justamente porque eles tinham uma das práticas que eles tinham era essa de sacrifício humano. Então, a gente sempre se pergunta, né, por que Deus pediu um sacrifício humano? Por que Abraão obedeceu sem questionar? Tem até alguns estudiosos que creem que essa passagem ela nem foi literal, mas nós cremos que sim, que ela é uma
uma passagem que aconteceu literalmente. E eu creio que o jeito certo de você interpretar essa lição é nós interpretarmos ela com a luz do Novo Testamento, ou seja, entendendo que ela aponta para Cristo, ela aponta para o sacrifício de Cristo. Isaac, nós vamos ver aqui que ele é um tipo de Cristo, uma tipologia do nosso Senhor Jesus. Então, já aqui na introdução, ele vai dizer o seguinte: Deus dirigiu Abraão a sair de casa, sua terra. Deixa eu colocar isso aqui, não vai. Que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Deus Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil. Uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu filho, seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. E é o que vamos estudar nessa lição. Então, Deus ele chamou Abraão e fez um pedido para ele. Eu tenho certeza que se fosse feito para muitos de nós, inclusive para mim, às vezes nós não teríamos atendido ao Senhor daquela forma. Ou a gente iria questionar, a gente ia achar que não entendeu de forma correta, mas Abraão não. Abraão foi lá e obedeceu. Aqui no último versículo aqui, ele diz assim: Deus estava colocando o patriarca à prova. Mas quando a gente olha lá na leitura bíblica em classe, está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão. Os irmãos repararam que ele colocou tentou? Eu olhei naquele aplicativo My Bible que eu tenho, lá tem 45 versões de Bíblia. E dessas 45, apenas uma traz tentou. Todas as outras, as 43, fala provou, pôs à prova, e uma fala experimentou. Mas só uma traz tentou, que é a King James Fiel, se eu não me engano. E eu tenho uma Bíblia King James lá em casa, física, que eu fui olhar, não está tentou, colocou à prova. Por que eu estou falando isso? Lá em Tiago, está dizendo assim que a Deus ninguém tenta e ninguém pode ser. Deus não tenta e nem deixa ser tentado, que Deus não tenta ninguém. Só que quando eu fui olhar o significado dessa palavra aqui em hebraico, né, a palavra é nissar. Nissar. E essa palavra ela traz um sentido tanto de provar quanto de tentar também. Mas por quê? Quando nós chegamos no Novo Testamento, a interpretação que nós temos é o quê? Que nós fazemos. Quando fala tentar, geralmente quem tenta alguém está querendo que aquela pessoa caia, que ela erre. Mas quando você prova, você está querendo que aquela pessoa o quê? Seja aprovado. Seja aprovado. Então Deus ele provou Abraão, porque ele queria que Abraão fosse aprovado. Quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, levou ele para ser tentado por quem? Pelo diabo. E o que o diabo queria o quê, tentando Jesus? Queria que ele fosse aprovado? Não, queria que ele caísse. Então, quando nós lemos aqui tentou, você fala assim, mas Deus tentou Abraão? Então, a palavra hebraica aqui é a mesma. Mas esse entendimento que nós fazemos, tanto que 43 Bíblias aqui trouxe a tradução de provou, colocou à prova. Só uma que falou tentou, e as outras, e uma falou assim, experimentou Deus. Então, só para a gente entender, não é comum você ver aqui nas traduções que nós temos, pelo menos, falar que até uma Bíblia em inglês que a gente tem aqui, não fala tentou. Então, não é comum nós vermos essa tradução que Deus tentou. Normalmente, nós vamos dizer que Deus colocou à prova, Deus provou, Deus experimentou. Porque o entendimento que a gente tem é que quando fala tentar, quando alguém tenta, está querendo que você caia. Está querendo que a pessoa não quer ver a pessoa ser aprovada, e sim que ela erre, que ela caia naquela tentação. Então, Deus pediu para Abraão algo muito difícil, que é o seu único filho. Nós vamos ver aqui também que a gente acredita que nessa época Isaac já era maior, né? Ele já era mais velho, ele não era uma criança. Mesmo porque quando ele era criança, Abraão tinha outro filho ali, que era Ismael, que estava do lado dele. Mas quando Deus fala que o seu único filho, tem um outro local também que fala que ele ajudou a carregar a lenha. Então, se ele fosse uma criança, como é que ele ia colocar a lenha no ombro dele e ele ia carregar essa lenha? Então, acredita-se que ele era um adolescente ou às vezes até um adulto ali, na sua fase adulta. E diz que Abraão não hesitou. Abraão não hesitou em fazer tudo aquilo que o Eterno havia pedido.
Deus estava colocando o patriarca à prova. Então, tópico 1.1. Abraão tem a sua fé provada. Então lá ele fala tentou, mas aqui ele já fala provada. Às vezes, irmãos, até a pessoa que escreveu essa lição, ela mandou alguma coisa para a CPAD e na hora de editar lá, eles pegaram uma outra versão e colocou, porque tudo aqui ele coloca a prova. Pois não, irmã? Aí tem que escolher qual, né? Qual deles? Irmãos, é tão interessante que eu vejo que acho que assim, Deus não ia pedir isso para nós hoje. Porque até o caso de Jefté, vocês irmãos lembram da história de Jefté? Jefté falou assim, ele saiu para a guerra, um juiz, e ele falou assim, ó, se Deus me der a vitória, o primeiro que sair na porta da minha casa, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. A hora que ele saiu, chegou da vitória, quem apareceu? A filha dele, a única filha. Aí ele, minha filha, por que você fez isso comigo? Ele mesmo fala, minha filha, por que você fez isso? Mas eu te prometi ao Senhor, eu não vou negar. Até hoje, não se tem certeza se esse holocausto foi normal, igual era antigamente. Ele foi lá, sacrificou ela e queimou ela, porque foi antes da lei. Né? Foi antes da lei. Não tinha ainda os rituais. Ou se esse holocausto se oferecer ao Senhor, foi simplesmente, não, você não vai se casar mais. Você vai ficar... Então, assim, até hoje não se sabe. Mas Deus não impediu. Se foi queimou em holocausto, a Bíblia não fala que Deus impediu. Não fala que Deus impediu. Aí ela falou assim, não, pai, então deixa eu descer com as minhas amigas, eu ficar aqui 2 meses aqui, eu viajar 2 meses aqui, vai me chorar. Ele fala até a virgindade dela, né? Por isso que gera essa dúvida. Aí ela saiu, ficou lá 2 meses lá com as amigas dela lá, depois ela voltou e o pai dela ofereceu, ela se entregou. Mas até hoje não se tem certeza absoluta se foi o pai dela ofereceu ali em holocausto, como o Abraão ia oferecer Isaac, ou se fosse, não, você foi entregue a Deus e não se casou. Mas eu creio, irmãos, que Deus hoje ele não faria um pedido desse para nós. Né? Abraão tem a sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. Então a gente entende, né, que o nascimento de Abraão foi um milagre. A Sara com 90, Abraão com 100. Eles já tinham, fala que eles já não imaginavam mais que eles teriam uma criança, mas Deus chegou, prometeu e falou, daqui 1 ano você vai conceber. Como criança, Isaac muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir Isaac. O que Deus prometeu? Que ele seria uma grande nação. Então, se ele tinha um filho, o que eles imaginaram? Deus prometeu que eu seria uma grande nação. Ele me deu um filho. Então, possivelmente, esse filho vai casar, esse filho vai ter muitos filhos, ou vai ter outros filhos, mas não imaginava que a descendência dele ia morrer ali, porque senão as promessas de Deus não iriam se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Bom, se ele falasse para Sara, ele ia deixar ele levar o menino? Mas não ia não, que mãe que ia deixar? Você está doido? Não vai levar de jeito nenhum. Não ia deixar levar. Isso quer dizer que ela não tinha fé? Irmãos, não é isso. Não é isso, é o coração de mãe. É o coração de mãe. Há aprovações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. O que ele está dizendo aqui, irmão? Ele não tá, o autor da revista não está incentivando aqueles que são casados terem segredos com os seus cônjuges. Não é isso. Ele está dizendo aqui simplesmente que tem situações que você passa que você não vai poder contar porque é só você. É só você. Aqui não era algo do relacionamento de Abraão, não era algo com o casamento dele, era algo particular entre ele e Deus. Deus não falou assim, Abraão, pega a Sara, sua mulher, pega seu filho e sacrifica. Ele não falou isso. Ele falou assim, pega seu filho e vai. Pega seu filho e vai. Era uma prova de fé para Abraão. Para Abraão. Tópico 2, 1.2. Abraão obedece sem questionar.
Ele mostrou que era um homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar de sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não disse: eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Quando a gente fala que Abraão teve fé, o que a gente tem que entender? O que é essa fé de Abraão? Essa fé aqui, senhores, não é ele acredita que alguma coisa, acreditar em algo. Não. A fé aqui é simplesmente você acreditar no Senhor. A fé bíblica é acreditar na palavra de Deus. É acreditar naquilo que Deus falou. Essa é a fé bíblica. É você acreditar em algo, mas algo que Deus falou. Não é você ter um pensamento positivo, você acreditar, não, tudo vai dar certo. Isso não é a fé bíblica. Isso é confiança, é você ter uma autoestima elevada. Mas a fé bíblica é você acreditar em algo porque Deus te falou aquilo. E ele fala aqui que ele preparou tudo, pegou o Isaque e foi. Chegou em determinado local, ele falou para os ajudantes: espera aqui, que eu e o moço nós iremos, mas nós voltaremos. Ele não diz assim, eu e o moço a gente vai, mas eu vou voltar. Por quê? Isso aqui já revela que ele já sabia que Deus faria algo sobrenatural ali. Ou ele acreditava que Deus não iria deixar ele matar o Isaque, ou ele acreditava que ele iria matar, mas Deus ia ressuscitar ele. Depois a gente vai lá ver em Hebreus que ele acreditava mais nessa segunda opção. Mas ele acreditava que ele ia voltar. Isso aqui para mim me lembra o caso de Pedro. Deus já tinha falado para Pedro que ele ia ficar velho. Então quando Herodes pôs ele na cadeia e falou que ia matar ele, ele dormiu. Ele sabia que ele não ia morrer. Mas se Deus falou que eu vou ficar velho, é lógico que eu não vou morrer agora. Eu não sou velho. Então ele dormiu, ele descansou. É como se Abraão tivesse feito isso. Não estou falando que ele estava tranquilo na alma dele ali. Eu imagino que ele devia estar com a alma dele relutante ali. Mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa porque ele tinha fé na promessa. Ele tinha fé na promessa de Deus. Sara nem questionou que Abraão tem que levantar. Sim, a Sara achou normal. E olha que coisa interessante, né? Ele ficou 3 dias fora, só para ir. Vou ali oferecer o local, sabe? Beleza. 3 dias para ir. Com certeza deve ter gastado 3 para voltar, né? Então, e ela, normal. Imagina se ele volta sozinho. Né? Então, ele creu, mas ele creu na promessa que algo sobrenatural iria acontecer. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa. Vocês, irmãos, lembram dessa história, né? Teve fome, ele desceu para o Egito, chegou lá, a Sara, mesmo mais velha, né, o que a gente entende hoje seria uma pessoa idosa. A Bíblia nos dá a entender que ela era bonita. Ele achou assim, o quê? Esse povo vai me matar e ficar com a minha mulher. Esse povo aqui não teme a Deus. Mas ele omitiu, né? E omitir também é uma forma de mentira. Porque ele podia falar assim, não, ela é minha irmã, mas é minha esposa. Aí ele falou o quê? Não, ela é minha irmã. O Faraó pegou ela, levou para o harém dele, e começou a acontecer um tanto de coisa. Ele entendeu que era algo de Deus e foi reclamar com Abraão. Por que você fez isso? Isso. E Deus já tinha feito uma promessa para ele. Deus ia matar ele? Não. Ia deixar ele ser morto ali? Não ia. Ele ainda não tinha filho. Aí então fala que ele não era perfeito. Ele mentiu aqui. Ele concordou com Sara em ter um filho de Agar. Né? Tentou dar uma ajuda para Deus. A promessa é que ele teria um filho com Sara. Mas ele tentou dar uma ajudinha. Então, está trazendo aqui que ele não era uma pessoa perfeita. Abraão não era uma pessoa que estava num patamar mais elevado que a gente. Ele era uma pessoa como nós, falho. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Então está dizendo o quê? Ele era uma pessoa como nós. Mas a fé dele era inquestionável. A confiança dele em Deus era inquestionável.
Isso mostra para nós, irmãos, que não é porque nós somos pecadores, porque nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, às vezes as nossas dúvidas na nossa cabeça, que a gente também não pode ter uma fé como a de Abraão. Essa parte aqui foi para humanizar a história de Abraão. Porque às vezes você olha para Abraão e você fala assim, nossa, ixi, eu nunca vou chegar nem perto. Olha só, cara, o homem, Deus chegou para ele, sai de sua terra, ele saiu. Faz isso, ele fez. Mata seu filho, ele foi. Então, a gente olha e acha que é algo muito distante. É realmente muito distante, é um padrão elevado. Mas nós, não está longe de nós. Nós podemos alcançar esse padrão, essa confiança em Deus. De ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu e obedecer. Obedecer. Só um ponto aqui. Aqui está falando que Abraão é o pai da fé. O pai da fé. A Bíblia ela não traz essa expressão pai da fé. E a gente tem que entender um pouco disso aqui, porque a nossa fé, quando a gente fala pai, quando a gente fala que Deus é pai de Jesus, a gente sabe que ele é coigual. Mas se a gente fala que ele é Deus pai, quer dizer que ele é da mesma essência. A Bíblia até fala que ele foi gerado de Deus, que ele veio de Deus. Se a gente entender que Abraão é o pai da fé, a gente pode entender que ele é a razão da nossa fé. E não é. A razão da nossa fé é quem? É Cristo. A Bíblia fala que Abraão ele é o pai de todos aqueles que creem. Então, ele pode ser o nosso pai na fé. São filhos de Abraão. Mas a gente tem que tomar cuidado dessa expressão pai da fé. Ah, é o pai da fé, é o pai da fé. Quer dizer que a fé veio dele? Não. Ele é o nosso pai na fé e ele é o pai, a Bíblia diz que ele é o pai de todos aqueles que creem. Esse versículo que o pastor falou. Então, só para a gente entender, porque às vezes fica uma coisa popular, a gente fala, não, Abraão, pai da fé, pai da fé, pai da fé. Mas se a gente for analisar o que quer dizer pai da fé, fica um pouco errado. Né? Fica errado, na verdade. Então, ele é o pai daqueles que creem e ele é o nosso pai na fé. É o pai na fé. Quando você tiver que se espelhar na fé de alguém, você vai espelhar na fé de quem? Não, vou me espelhar na fé de Abraão. Eu quero me espelhar na fé de Abraão. Porque é uma pessoa que obedeceu sem questionar. Sem questionar. Meu pai na fé. É, isso mesmo. Isso. É, olha, um exemplo interessante, nosso pai na fé. Porque às vezes a gente tem interessante também, a gente acha assim que fé é você dar um salto no escuro, você é um pulo no escuro. Mas Deus mandou você dar um pulo no escuro. Né? Então você tem que ter um cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa está fazendo coisas em nome da fé, e a fé bíblica é a confiança nas promessas do Senhor. Confiança naquilo que Deus prometeu. Quando Deus falou para Noé assim, ó, constrói a arca que eu vou inundar a terra. Algumas pessoas creem que nem tinha chovido naquela época, até aquele momento. Eles nunca tinham visto. Noé ficou quase 100 anos construindo um barco. Por quê? Por fé. Fé naquilo que Deus prometeu. Ele às vezes estava até lá fazendo essa... Imagina, 50 anos, metade do tempo, ele lá pregando martelo e pensando assim, gente, já tem 50 anos que eu estou aqui. Eu não vi nem chuva, não sei nem o que é chuva. Não sei nem o que é chuva. Mas é a fé. Né? Fé no quê? Naquilo que Deus prometeu para ele. Deus mandou, faz uma arca. Ele fez. De Isaac, nossa, não tem nem o que pensar. Né? Sim. Então, só um adendo aqui, né, para essa questão dessa expressão pai da fé. Quando a gente falar, ou quando a gente ouvir, a gente entendeu o que está dizendo. Né, para a gente não ficar falando sem discernimento, né? Sem discernir. Sinopse 1. Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. Seu único filho. Tópico 2. A promessa confirmada. Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Então, o que ele está dizendo? É o que a gente falou no início. Por mais que ele já tinha recebido essa promessa, imagina aquele filho que ele estava com ele ali quantos anos, né? O filho da promessa, demorou anos. Foi o filho da velhice dele, como se fosse José, né? O filho da velhice dele ali, e ele tem que oferecer essa criança, esse filho. Às vezes até imolar ele ali. Né? Então, ia ser algo extremamente doloroso. Mas o patriarca se dispôs a obedecer,
mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia trazer até dos mortos ressuscitar. Hebreus 11, 19. Lembra nós ali, Lucas? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, João também figuradamente. O que ele está dizendo aqui? O escritor de Hebreus, a gente não sabe quem é, mas ele interpretou essa história de Abraão, que Abraão creu que Deus iria ressuscitar Abraão dos mortos, Isaac dos mortos. E como a gente crê que o texto, que a Bíblia é inspirada, a gente pode crer que o autor dos Hebreus foi inspirado a dizer isso. Então a gente pode crer que Abraão pensou nisso. Abraão pensou que ele seria ressuscitado. E olha o que ele está dizendo. Ó. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos. Os irmãos, Abraão, a Bíblia cita que Abraão viu muitos milagres? A Bíblia não cita isso, né? Abraão não viu céu mar abrindo. Abraão não viu pão cair do céu. Abraão não viu ninguém ser ressuscitado. Abraão, a gente pode dizer que nessa época aqui ele já tinha visto, né, a destruição de Sodoma. Né, já tinha visto cair fogo do céu. Mas teve muita gente na Bíblia que viu muito mais milagres que Abraão. Teve gente na Bíblia que viu muitas mais maravilhas do que Abraão. Mas nesse ponto aqui da vida dele, ele já considerava Deus poderoso até para ressuscitar Isaac. Olha a fé que ele tinha no Senhor, pelas coisas que ele tinha visto. A gente também tem que entender que nem tudo que aconteceu no relacionamento entre Abraão e Deus foi relatado na Bíblia, que é um resumo. Né? Mas ele olhou e ele viu que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E olha o que ele diz. De onde também, figuradamente, ele recobrou. O que ele está dizendo aqui? Que figurativamente, Deus ressuscitou Isaac dos mortos. Porque Abraão, ele não chegou a enfiar o cutelo no Isaac, fisicamente. Mas no coração dele já tinha feito. Vocês concordam comigo? Que no coração dele ele já tinha sacrificado Isaac. Na hora que ele saiu de casa, na hora que ele levou, amarrou, fez assim, se o anjo não fala, Abraão, Abraão, ele tinha feito. Então no coração dele ele já tinha sacrificado Isaac. Tanto que na hora que ele levanta, Deus fala assim, não, para mim dele está suficiente. Eu já vi que você ia fazer. Para mim foi suficiente. Então, no coração dele, ele já tinha sacrificado. Por isso que o autor aos Hebreus diz, da onde figuradamente, Deus ressuscitou Isaac. Porque é como se Isaac já tivesse sido morto. Tivesse sido morto. Por isso que a gente fala, né, que ele é um tipo de Cristo. Olha para os irmãos ver a semelhança. Os dois, Jesus e Isaac, foi entregue a sacrifício pelo Pai. Né? Foi entregue ao sacrifício pelo Pai. Os dois tiveram que caminhar até o local do sacrifício. Um carregando a cruz, o outro carregando a lenha, a própria lenha. Os dois se entregaram voluntariamente. Aqui vai ver aqui que o autor acredita que Isaac se entregou voluntariamente. Os dois foram amarrados na madeira. Isaac era mais jovem, mais forte que Abraão. Se ele quisesse ter lutado, ele teria resistido. Opa, peraí, não, aí não. Eu vim oferecer o sacrifício para o senhor, mas aí também. Mas imagina, irmãos, a cena. A hora que ele chegou ali, Isaac perguntou assim, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, cadê o cordeiro? Ele falou, o Senhor providenciará para si um cordeiro. Deus providenciará para si um cordeiro. Isaac, nessa hora, ele já pode ter pensado assim, uai. Mas na hora que o pai dele começou a amarrar ele, a gente imagina que Abraão pode ter conversado com ele e falado, olha, meu filho, desde quando eu saí lá da terra de Harã, Deus tem sido fiel comigo. Isso aqui eu estou parafraseando, tá, irmão? Não está isso na Bíblia, não. Deus tem sido fiel comigo. Tudo que ele me prometeu, ele tinha cumprido. Eu já estava com 100 anos, ele prometeu que ia me dar um filho, está aqui você hoje. E Deus agora me pediu isso. E eu creio que ele é poderoso para fazer um milagre. Isaac creu também no Senhor ali. E concordou. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, Isaac é a promessa, não é? Não é. Você ama mais a promessa ou você ama o Deus da promessa? Qual que você ama mais? Você ama a promessa que é o seu filho ou aquele que te prometeu? E ele mostrou que ele amava mais a Deus. Irmão, isso aqui é uma lição para a gente. Porque a gente pede tanta coisa para Deus, né?
A gente pede tanta coisa para o Senhor. Senhor, às vezes não é nem coisa física, não. É coisas espirituais mesmo. Senhor, cura meu filho. Senhor, muda o comportamento dessa pessoa. Salva ele, salva aquele. Mas será que a gente ama mais essas promessas? Ou será que a gente ama mais a Deus? O povo conta muita história, né? Da mulher que pediu para Deus o filho. Aí Deus deu o filho, aí ela não podia mais para a igreja porque não podia mais servir. Não vou falar para a igreja, não. Não podia mais servir a Deus porque por causa do filho. Eu quero fazer uma faculdade. Aí Deus deu a faculdade. Agora eu não posso servir a Deus porque eu estou trabalhando nesse serviço que o Senhor me deu. Aí Deus vinha e tirava tudo. Irmãos, eu vi muitas histórias dessa. Pode falar, Felipe. Ótima pergunta, vou falar isso. Eu vou só acabar isso aqui e vou falar isso aí. Aí pensa para os irmãos verem, né? Então, quantas histórias que a gente conhece disso? Isso aqui é Deus perguntando para a gente. Você ama mais as promessas que você ganhou ou você ama mais esse Deus que deu a promessa? Porque quando fala no mandamento, amarás ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, não tem nada que pode estar no nosso coração mais do que Deus. A nossa esposa não pode estar, o nosso marido não pode estar, os nossos filhos não podem estar. Ninguém. Deus ele tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Olha o que o Felipe perguntou, né? Se Deus sabia tudo, por que ele precisou provar Abraão? Por quê? Irmãos, muitas coisas que tem na Bíblia, Deus prova aquela pessoa. Por que Deus precisou provar Jó? Não é para eles, isso aqui foi para nós. É para mim e para você. Essa história está aqui. Deus sabia que Abraão ia sacrificar o Isaac desde a hora que ele fez a promessa dele para ele ir. Mas isso aqui são coisas que Deus deixou escrito para nós, para fortalecer a minha e a sua fé. Para que quando você olhasse isso aqui, porque como que a gente ia saber essa fé de Abraão se Deus não põe um episódio desse na Bíblia? Como é que nós íamos conhecer a promessa de Abraão? A gente não conheceu Abraão. A gente não conheceu os pensamentos de Abraão. Mas quando Deus propõe algo isso aqui para Abraão, isso aqui impactou gerações. Gerações. 1.500 anos depois, 1.500, não vou falar quantos anos, 1.500 anos depois, né, no Novo Testamento, Abraão está chamando, é o pai de todos aqueles que creem. Quem escreveu Hebreus pode falar que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Que Abraão é isso, que Abraão é aquilo, porque teve esse episódio aqui na vida de Abraão. E hoje, quantos mil anos depois, nós estamos aqui ainda falando da fé de Abraão. Então, muitas das coisas que tem na Bíblia, senhores, não foi escrito só para aquelas pessoas, para aquelas gerações para frente, e para mim e para você hoje, podemos estar desfrutando disso aqui. Para que Deus não precisasse provar a sua fé, Felipe, pedindo para você fazer a mesma coisa com um filho seu, Abraão passou por isso. E hoje, nós vamos o quê? Aprender lendo, aprender ouvindo, aprender conhecendo a experiência de outras pessoas. Pois não, pastor? Paciência de Jó. Paciência e perseverança na nossa caminhada. Isso. Senão nós vamos desistir. Então, o lado aí é real de Deus. Tudo que aconteceu, nos antecedeu, é para alimentar a nossa fé. A gente, irmãos, a gente tem 3 jeitos de aprender as coisas. Você pode aprender, isso aqui não é nem pode às vezes ter até um princípio bíblico que ilustra isso, mas na vida a gente tem 3 formas de aprender. Primeiro, você pode aprender fazendo, né, passando por aquela situação. Você pode aprender com alguém te contando, ou te ensinando, alguém chegando a você e te ensina, é assim que faz. Ou você pode aprender vendo o exemplo de outra pessoa. Às vezes eu quero fazer algo na minha vida. Aí alguém chega para mim e fala assim, cara, não faz, que isso aí não dá certo. Eu já fiz, do jeito que você está tentando fazer, é algo que não dá certo. Aí você não fica satisfeito com aquilo, você não quis aprender com a experiência do outro. Você, não, mas eu quero fazer, eu quero ir lá e fazer. Aí você faz, dá de cara com o muro, de cara com o vidro transparente, né? A porta de vidro. Aí você fala assim, nossa, eu podia ter ouvido aquela pessoa fazer, né? Eu teria me poupado, às vezes, aqui dinheiro, tempo. Eu vi uma pregação de um pastor ontem, que eu estava na academia. Estava lá com o fone e eu escutei. E ele falando princípios de sabedoria, princípios para você tomar uma decisão. Até falei com o Marés que eu quero fazer um vídeo sobre isso para me colocar no Instagram. E ele conta a história de ele queria montar uma casa de recuperação para mulheres. Que ele viu uma cena, uma mulher usuária de droga, passando uma situação muito difícil, e ele falou para a esposa, não, nós vamos fazer uma casa de recuperação para mulher, porque não tem, só tem para homem. Mas ele não.
consultou a Deus, ele não orou, ele não pediu conselho de ninguém, ele só foi. E ele disse que Deus ia fechando as portas, e cada porta que Deus fechava, ele chutava e abria. E Deus fechando as portas, ele, e não, eu vou fazer. E resultado, irmãos, ele falou assim, teve muito prejuízo financeiro, emocional, né? Gastou muito dinheiro que não podia ter gastado, porque até comprou um sítio para fazer isso. Até hoje o sítio já está em outra pessoa, mas está no nome dele. Está na justiça tentando tirar do nome, não consegue. Então, assim, muitas coisas, porque ele fala que se ele tivesse ouvido um conselho, ele falou que depois passou tudo isso, que já estava acontecendo, tudo isso, que ele já estava no meio do bolo, ele chegou num amigo dele que já teve uma clínica de mulher, e conversou com o cara, né? Só que ele não falou que ele já tinha, né? Ele falou assim, o que você acha assim, de alguém que estiver pensando em montar uma clínica? Mas ele já estava montado. Aí o cara, você tá doido, clínica de mulher não mexe com isso não. Rapaz, é difícil demais, é muito complicado. E tudo que o cara falou que ia acontecer, estava acontecendo com ele. Se ele tivesse ouvido aquele conselho, ele não teria entrado nessa. Porque nem tudo, irmãos, nem toda boa intenção vem de Deus. É uma boa intenção. Alguém tem coragem de chegar para alguém que está querendo montar uma clínica de recuperação de mulher e falar para a pessoa não fazer isso? Uma clínica de recuperação sem coragem de chegar para o cara, não faz isso não. Olha que intenção boa. Você montar uma clínica de recuperação evangélica, com princípio cristão. Mas Deus tem o tempo certo para cada coisa, tem a pessoa certa para cada coisa. Então, às vezes, não era o momento. Não. Então, um conselho que você tivesse conversado com alguém ali, a gente seria entendido. Vamos voltar para cá, que eu nem lembro mais por que eu estava falando. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele. Levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Coloca aí Gênesis 22, 15 ao 18. Então, do céu bradou-lhe pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu fico imaginando, irmãos, a sensação de alívio que Abraão teve depois disso, que Deus falou isso aqui. Vocês já passaram por aquela situação que você tem que fazer alguma coisa, e às vezes você não está acostumado a fazer, às vezes até pregar. A gente fica preparando a pregação, você fica às vezes com o coração apertado, mas quando passa, aquela sensação de alívio, né? Eu fico imaginando Abraão, o que ele sentiu ali? Ele falou assim, nossa, agora é capaz que acabou. Agora é capaz que Deus não vai me provar mais, não. Depois dessa, não, agora é só descansar na promessa. Foi o último, foi a prova de fogo, né? Que fala. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu as promessas divinas de ser o pai de muitas nações. Na verdade, aqui é o povo hebreu, né? Que se cumpriu, que nasceu ali em Abraão. Que Abraão descendente de Éber, lá que veio o nome hebreu. Os judeus mesmo, na verdade, é o nome de Judá, né? Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As escrituras sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Por que era necessário? Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo e interceder e socorrer os que são tentados. Então ele está dizendo aqui que Jesus ele tinha que ser descendente de Abraão para que ele pudesse cumprir todas essas coisas aqui que está dizendo aqui na revista. Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus e ao Senhor, e o Senhor reafirmou mais uma vez as suas promessas sobre ele. Então está dizendo aqui que Deus ali ele confirmou as promessas de Abraão, né? Confirmou o sacrifício, né? A obediência de Abraão e reafirmou as promessas. Tópico 3 diz assim: Abraão ofereceu seu único filho, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Então está dizendo aqui que Isaque não sabia o que estava prestes a acontecer. Tanto que ele pergunta, né? Cadê o cordeiro? Seu pai mandou que ele subisse no altar.
e o amarrou para ser imolado. Isaac poderia ter reagido, e sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaac acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Então ele está dizendo aqui o quê? Que ele creu também naquilo que o pai dele disse, porque senão ele tinha reagido, tinha não aceitado. Uma das coisas que a gente pode aprender com essa história aqui, quando ele fala assim, Deus proverá para si um cordeiro, é a provisão de Deus. Podemos imaginar Abraão assim como se ele estivesse passando por uma prova, e no último segundo, no último momento ali, ó, que ele achou que não tinha jeito mais, Deus chegou com a provisão. Então, o que a gente pode entender com isso? Que quando você estiver passando por um momento também, difícil, Deus ele vai chegar com a provisão. A palavra de Deus diz que ninguém é tentado além do que pode suportar. Mas antes Deus provê o quê? Um escape. O que é esse escape? É uma provisão. Então, às vezes, você está passando por uma situação ali que você fala assim, não tem como, eu vou cair, eu vou negar minha fé, mas Deus oferece um escape, uma provisão. Como aconteceu aqui com Abraão. Você vai falar, pastor? E Jacó. Uhum. E a gente vê que cada um teve que conquistar ali a sua parcela de fé com o Senhor. Isaac ele não foi incluído nessa lista de patriarcas só porque ele era filho de Abraão. Ele creu. Jacó não era só porque foi filho de Isaac. Ele creu também. Teve um momento dele ali que ele falou, Senhor, se o Senhor me levar em paz, me trazer em paz, você vai ser o meu Deus. Vai ser o meu Deus. E ele viu a escada. Então, assim, tanto que Deus se apresentou para ele no início, como Deus sendo só de Isaac, de Abraão e de Isaac. E ele mesmo falava, o Deus dos meus pais. Ele não falava o dele. Até ele ser incluído ali naquela... Ele conquistar, vamos dizer assim, a parcela dele ali de fé também. E Deus se apresentou para Moisés como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ali ele ofereceu a provisão. Aqui, irmãos, ele trouxe aqui a morte da Sara. Tem muita gente que não ficou parece que foi meio perdido isso aqui, né? Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher da história bíblica que tem a sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra. De Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão, para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos da terra, lhes ofereceram sepulturas para Abraão sepultar a sua esposa. Então ele está dizendo aqui, só falando sobre a morte de Sara. Que Abraão, depois de ter passado tantas provas, tantas dificuldades, saiu da terra sem conhecer para onde estava indo, teve que ficar no Egito, com medo de morrer, depois voltou, teve um problema dele com Ló, depois teve que entrar na guerra, uma guerra para salvar Ló. Viu a cidade lá sendo destruída, sem saber se o sobrinho deles seria ou não salvo. Teve esse problema aqui com Isaac, essa prova, o problema não, essa prova com Isaac. E mesmo depois de tantas essas coisas, ele ainda perdeu a Sara. E está contando aqui que ele foi até ali aos filhos de Et, pedir um campo para sepultar Sara. E ele tinha um padrão tão elevado ali com aquelas pessoas daquela terra, que não eram pessoas que serviam a Deus, era a terra onde eram dos cananeus, chamada terra dos cananeus, que eles, não, que é isso, o senhor é príncipe aqui entre nós, pode pegar aqui o que você quiser e sacrificar, e enterrar a sua esposa.
Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se a todos eles, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar a sua esposa, a cova de Macpela. No entanto, não quis doada, como lhes foi oferecido no primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou a sua esposa até a morte. Ele não quis enterrar a esposa dele num campo doado. Ele falou, não, eu vou honrar ela, eu vou pagar o devido preço aqui. Os irmãos lembram de outra pessoa que fez isso? Davi. Né, quando Davi fez o censo e se exaltou o coração dele, fez o censo, Deus puniu ele com a praga. E já tinham morrido muitas pessoas e ele foi lá oferecer um sacrifício ao Senhor. E quando ele chegou, eles também quiseram oferecer não, tá aqui os bois, a madeira pode oferecer. Ele falou assim, não, eu vou comprar pelo devido preço. Porque eu não vou oferecer ao meu Senhor um sacrifício que não tenha me custado nada. Irmãos, olha o tanto que é forte isso. Eu não vou oferecer para Deus algo que não tenha me custado nada. Que sacrifício seria se ele pegar o boi de outro, a madeira de outro e oferecer? Nossa, e oferecer? Que sacrifício que seria? Não teria custado nada para ele. Ele, não, eu não vou oferecer para Deus algo que não tenha me custado nada. Então, para mim oferecer algo para Deus, um sacrifício ao Senhor, tem que ser algo que me custou. Que tenha custado algo para mim. Que nos leva novamente para o sacrifício de Isaac. Abraão ia oferecer Isaac para Deus, mas olha a que custo. Olha a que preço. Sim, é um sacrifício. É uma renúncia. É uma renúncia. Abraão teve que renunciar ao que era mais precioso a ele. Nós, quando nós vamos seguir ao Senhor, a mesma coisa, nós temos que renunciar a algo. Todo mundo que está aqui que segue a Jesus tem que renunciar a algo. Algo nós temos que renunciar. É aquela história. Nada pode florescer, frutificar se não morrer antes. Né? Jesus fala sobre isso. E quando você pega uma espiga de milho, bonitona lá, verdinha, para você plantar aquele milho, ele primeiro tem que morrer. Ele tem que secar. Isso. Depois que o milho seca, você fala assim, está morto essa semente aqui. Você joga ela na terra, ela frutifica. A mesma coisa é nós. A partir do momento que nós viemos verdadeiramente para a presença de Deus, a gente teve que matar algo em nós. Algo em nós teve que morrer. E depois que isso morreu, que você sacrificou isso, aí sim você está pronto para renascer de novo no Senhor. É o que simboliza o batismo, irmão. É morrer para o mundo. Faz assim, ó, afundou, morreu. A hora que você sai, você vive de novo. Você está vivendo de novo para o Senhor, vivendo para Cristo. Abraão sacrificou o que era mais precioso para o Senhor. O que será que nós temos sacrificado para Deus todos os dias? É renúncia, irmão. É renunciar ao velho eu todo dia. É todo dia. Tem algo em nós que tem que morrer para o Senhor. Nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida, como todos nós também experimentamos. O elevado e precioso exemplo de fé e de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Então está dizendo aqui que quando nós olhamos o exemplo de Abraão, nós nos inspiramos a sermos o quê? Melhores a cada dia. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante das aflições, nós vamos ter paz em quem? Em Cristo, o que ele disse. Estou falando isso aqui para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Mas no mundo, vocês vão ter aflição. Vão ter aflição. Então, essa paz aqui, senhores, não é você estar em paz, morando lá no sítio, na roça, os passarinhos cantando, os boizinhos comendo no quintal, as ovelhinhas passeando, e você rindo lá com a sua esposa. Essa aqui é paz no meio do caos. Por isso que ele está dizendo, estou falando isso aqui para que vocês tenham paz em mim. Mas no mundo, vocês vão ter aflição. Essa paz é a paz no meio do caos. Imagina que tem uma bolha em volta de você, você está andando no meio da guerra. O povo atirando, e você está andando lá no meio. Você está em paz, porque a sua paz ela está em Cristo. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em vós. Então, quando a gente olha para Abraão, a gente fala assim, no mundo é difícil.
Tem prova que o Senhor coloca nós. Tem tentação do inimigo, mas nós vamos ter paz no Senhor. Não tem nada. Tem algo diferente, né, pastor? Senhores, o que nós vamos aprender com essa lição? Fé, confiança. Saber que Deus ele é um Deus provedor. Então, fé no Senhor, confiança no Senhor. Saber que Deus ele é um Deus provedor. E que essa história aqui de Isaac, ela aponta para Cristo, para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Abraão não precisou sacrificar o próprio filho, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, Isaac ele é um tipo de Cristo. E esse sacrifício aqui aponta para o sacrifício que um dia Deus ia sacrificar o próprio filho dele. Só que no sacrifício do Senhor Jesus, nada impediu. Não teve um anjo que impediu. Mas Deus fez o quê? Ressuscitou. Ressuscitou ele dos mortos. As perguntas. Segunda lição. O que Deus pediu para Abraão fazer, Davi? Sacrificar o próprio filho. Abraão questionou o pedido de Deus, irmã Marisa? Não. O que ele demonstrou, irmã Meilane? Fé. Né? No mais profundo sentido da expressão. O que Abraão disse aos seus ajudantes e que demonstrava a sua confiança, irmã Sandra? O que ele disse? O que Abraão disse para os ajudantes dele? Lembra, irmã Angélica? Nós vamos, mas nós voltaremos. Porque era necessário que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, irmão Cauã. É difícil. Era necessário para que ele pudesse ser misericordioso, fiel sumo sacerdote do povo judeu, expiar os pecados do povo e interceder e socorrer aos que são tentados. Não achei muito boa essa pergunta aqui não, né? Segundo Gênesis 23:8, qual o local da morte de Sara? Kiriat Arba. Na verdade, eu acho que fala aqui que é o local que ela foi enterrada, né? Mas, bem. Irmãos, então, é isso. Na semana que vem, vai falar Isaac, o herdeiro da promessa. Então, chegou até o sacrifício de Isaac, agora vai entregar a bola para Isaac e vai começar a falar dele aqui agora, a lição. O herdeiro da promessa. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Mais uma vez.